Memórias do Padre Germano. Capítulo 7. O patrimônio do homem. Senhor, cada dia que passa, cada hora que soa, cada minuto que foge a perder-se na eternidade, mais me convencem da tua grandeza e misericórdia. Senhor, bendito, bendito sejas. Quanto amas o homem e quão mal compreendemos o teu imenso amor. O tempo, demonstração eterna da tua sabedoria, prova majestosa do teu poder, decifração contínua dos grandes problemas. Como tem sido encarado de todas as idades, com um tal ou qual temor supersticioso. Também, por isso, tem sido simbolizado por esquálido velho que devora os filhos, tudo destruindo, a beleza e a juventude, extinguindo humanos afetos, fazendo caducar as leis e derrubando impérios. Para o homem, tempo e nada são sinônimos, e, no entanto, a natureza demonstra de todos os modos que o tempo é a supra-renovação da vida. Estudando a existência humana, temos que o tempo é a redenção da humanidade, ou melhor, o único patrimônio do homem. Pudesse um só indivíduo dispor dos tesouros todos de um planeta, mas sem tempo à sua disposição, nulo seria o seu poder. Eu, que profundamente tenho estudado nesses livros inéditos, nesses volumes palpitantes, os homens, eu tenho tido o ensejo de apreciar o valor das horas, o que me faz considerar o tempo a apoteose de Deus. Quantos seres culpados, redimidos pelo evolver dos anos, quantas almas rebeldes retomando o caminho do Senhor. Por isso também acredito que o homem vive eternamente, e se assim não fora, curto seria o prazo de uma existência para aquele que cai e quer levantar-se. Dobram os sinos afinados, plumbe as nuvens, tingem o horizonte. Os pássaros assustados abrigam-se à copa do arvoredo que vento fustiga. Os cães uivam lastimosamente, a tempestade se aproxima e com ela as recordações me assomam à mente. O tempo passou, mas sem embargo perdura-me na memória aquela tarde. Porque estranho mistério, meu querido manuscrito, não tracei nas tuas folhas amareladas as impressões de um fato que fez época na minha vida? Por que me tremeu a mão, sempre que pensando naquele desventurado tentava algo escrever? Por que esse medo, como se fora eu o criminoso? Por que, nas minhas preces, ao pronunciar-lhe o nome, a voz se me extingue na garganta e emudeço, temendo que as paredes do templo repitam as minhas palavras? Pela primeira vez em minha vida, revelei-me fraco, mas quero vencer minha fraqueza. Quero acrescentar uma página ao livro das minhas confissões e lembranças. Quero que os homens saibam a história de um espírito rebelde, cujo verdadeiro nome, nem a ti mesmo, manuscrito querido, devo confiar. Mas quero consignar o fato para demonstrar que o tempo não é o deus Saturno devorando ferozmente os filhos, e sim o sopro de Deus a fecundar os universos do infinito.
Chove agora, a água vergasta os esverdeados vidros de minha janela, e as gotas como que me dizem: lembras-te? Ah, se me lembro. Era uma tarde de primavera e a estação das flores, qual mulher caprichosa, toda se envolvera num manto de inverno. Chovia e cântaros e nuvens pejadas de eletricidade deixavam raios de fogo cair sobre a terra. O furacão impetuoso derrancava troncos seculares que pelo espaço rolavam com a rapidez do pensamento. As casas da aldeia tremiam, qual se tivessem febre. Tetos a fundirem-se gemebundos, e o vento, insaciável monstro, tudo devorando na sua veloz carreira. A igreja regurgitava de fiéis que oravam aconchegados, pedindo misericórdia a Deus, enquanto eu, no meu oratório, prosternado, lhe implorava que se algum ser daquela aldeia houvera de sucumbir naqueles cruéis momentos, fosse eu escolhido como árvore que era seca, incapaz de dar sombra, e poupasse outros seres, árvores frondosas, a cuja benéfica sombra se abrigavam 2 gerações. Pensava nos marinheiros a lutarem com as ondas enraivecidas. Contava, recontava sem poder somá-los os gemidos de agonia que naqueles críticos momentos deveriam exalar centenas de famílias arruinadas pela violência da tempestade. E chorava diante de infortúnios tantos, de tantas perdidas esperanças, como de tanto trabalho perdido. Pobres lavradores. Repentinamente, aparece Miguel, o velho companheiro, pegando Sultão por uma orelha e dizendo-me ofegante: ah, Senhor, está maluco o Sultão, irremediavelmente doido. A bem dizer, não sei o que tem este animal. O certo é que invadiu a igreja e começou a puxar as mulheres pelas saias, a arranhar o casaco dos homens, correndo de um para outro lado, ladrando desesperadamente. Por fim, atira-se a mim e quase me derruba. Mas ainda bem que a custo consigo trazer-lhe aqui. Sultão estava encharcado d'água e barro, e tomando-lhe nas mãos a cabeça, vi que dos olhos lhe manavam lágrimas. Como que compreendendo a narrativa de Miguel, o pobre animal se aquietara, olhando-me tristemente, e eu, que o estimava como íntimo amigo, acariciei-o, dizendo-lhe: por que assustas a gente, Sultão? Por que aborreces a Miguel que contigo reparte a comida? Vamos, pede-lhe perdão. Miguel começou a rir e deu algumas palmadinhas na cabeça de Sultão, enquanto ele, assim acariciado, se tomava de brios e começava a ladrar e a saltar sobre nós, ao mesmo tempo que nos puxava pelas vestes. Ora escavava o solo, ora corria até a porta, depois de pé, patas apoiadas ao peitoril da janela, batia nas vidraças como querendo despedaçá-las e volvia a puxar-me pela manga do hábito. Ao ver tanto empenho do animal, acabei por dizer a Miguel: com certeza Sultão viu algum infeliz e vem avisar-nos para que o salvemos. Ao ouvir tais palavras, Sultão recomeçou os saltos e correrias, até que tomei da capa, enquanto Miguel, assombrado, me considerava louco em expor-me ao temporal. Mas aonde vai o Senhor com este tempo? Dizia. Vamos aonde me chama o dever. Nem devemos ser nós
homens menos generosos que os cães. Miguel, por única resposta, foi buscar seu velho capote e ofereceu-me o braço para que nele me apoiasse. E seguimos Sultão, o qual bem depressa se esgueirou pelas escarpas de uma furna, dando-nos apuros 1000 para galgar a montanha. À meia encosta, o animal deteve-se olhando uma nova furna a ladrar desesperadamente. Também nós paramos e Miguel, depois de escutar por alguns momentos, disse: "Parece haver aí alguém que geme." Entretanto, o vento que sibilava naquelas brechas nada deixava ouvir-se. Sultão, a fim de convencer-nos, sondou o terreno, fez vários rodeios e começou a descer à nossa frente. Pois que o seguimos guiados e sustidos, certamente por algum anjo de Deus, que de outro modo não venceríamos tantas dificuldades. Baixados que fomos a um recôncavo pedregoso, deparou-se-nos um homem gemebundo, levantamo-lo. Ei-lo que, ao sentir-se amparado, murmurou: "Graças a Deus", para desfalecer logo sem sentidos. Carregando-o, de penosíssima caminhada, voltamos à igreja, onde o depositamos sobre um banco da sacristia, até que, com os socorros adequados, voltou a si. Abrindo os olhos, fitou os aldeães que o cercavam e, levantando-se lesto, lhes disse: "Ide-vos daqui. Não sei se estou morto ou vivo, mas em todo caso quero estar só. Ouviste bem? Ide." Fiz evacuar a sacristia e permaneci só com o recém-vindo e Sultão. Este, como compreendendo que a sua tarefa terminara, deitou-se para repousar das fadigas. Sentei-me ao lado do enfermo, dizendo-lhe: "Pela firmeza com que falais, depreende-se que não estás machucado. Graças a Deus. Nada há na terra que possa ferir-me o corpo, mas em compensação tenho ferida a alma. Dizei-me, estou morto ou vivo?" "Estás vivo, graças a Deus." "Não deis muitas graças, Padre, porque melhor seria que me matasseis. Sabeis acaso para que quero a vida?" "Para quê?" "Para vingar-me, para lavar em sangue uma ofensa recebida, cometendo talvez um assassínio. Bom modo de lavar ofensas. Que quereis? O primeiro é o primeiro, e as manchas da honra só em sangue se lavam. Contarei minha história, pois para isso aqui estou. Não acrediteis fosse a casualidade que me conduziu àquele precipício. Eu quis apenas abreviar caminho quando ali me despenhei. Ah, sofri de certo lá embaixo todos os tormentos do inferno. Quanto mais procurava galgar, mais escorregava. Quanto mais procurava abrir caminho, mais terreno perdia. E faltavam-me as forças. A cabeça mal se erguia daquela almofada de pedras, enquanto a ideia de morrer, sem confissão, me mortificava. Tanto mais quanto só para confessar-me eu aqui vinha. Há muito que vos conheço, e não queria despedir-me do mundo sem convosco confessar-me. Pesadíssimo é o fardo de minhas culpas, e só um homem como vós poderia ajudar-me a carregá-lo. Apenas 2 objetivos tenho hoje na vida, a saber, confessar-me hoje e vingar-me amanhã. Pois nem vos confessareis, nem vos vingareis. Estais enfermo, isso sim,
que os olhos bem revelam o ardor da febre. Vosso semblante e vosso olhar desvairado dizem-me que delirais. Pois bem, vou dar-vos a minha cama para repousardes, e quando houverdes recobrado a saúde, prosseguireis na viagem. Desde já vos advirto que não quero ouvir vossa confissão, pois a mim me horrorizam os segredos da humanidade. Quando penetro nesta igreja, tenho medo, porque seus ecos me repetem os queixumes da mulher adúltera, os lamentos da mulher matricida, as imprecações dos assassinos, ao passo que eu receio ficar louco, retendo na memória o horror de tantos horrores. O doente, passeando o olhar em torno, disse em tom de amargura: tendes razão, quantos segredos guardarão essas paredes? Bem triste é a história da humanidade. Segui-me, pois necessitais de repouso, porque estais enfermo. Crede-me. Pois bem, eu vos seguirei, mas amanhã há vez de ouvir-me, por bem ou por mal. Conduzi-o ao quarto, fi-lo tomar alimento, ajudei a despir-se e recostei no meu leito. Em breve, dormia um sono agitado, contemplando-o eu detidamente. Era homem dos seus 50 anos, fisionomia arrogante, mesmo dormindo, de orgulhosa altivez. Retirando-me ao oratório, entreguei-me à meditação, e qual réu que se preparasse para o suplício, tremia na masmorra pelo despuntar do dia. A mim mesmo perguntava quem seria aquele homem, que novos crimes iria conhecer, que novos inimigos iria criar-me. Sim, porque eu não transigiria jamais com a hipocrisia. Não entregaria jamais um criminoso à justiça, sabendo que se um corpo se destrói, um espírito se entrega à perturbação. Prefiro, pois, trabalhar pela regeneração desse espírito com todas as forças de minha alma. Quero a correção do criminoso, mas não quero esses tormentos horríveis, os trabalhos forçados. Quero fazê-los pensar e sentir o que não está codificado nas leis terrenas, e eis porque fujo de entregar-lhes novas vítimas. Esta atitude, no entanto, acarreta-me grandes responsabilidades. É exato que até o presente todos quantos arrebatei aos tribunais mundanos se regeneraram. Mas se um que outro, devido à minha tolerância, viesse a praticar novos crimes? Ah, Senhor, faltam-me as forças, tende misericórdia da minha fraqueza. Quando se me faz uma confissão, se devasso uma existência de horrores, identifico-me com a pobre criatura que me revela. Sofro-lhe os remorsos, padeço a agonia de suas vítimas, não sei o que em mim se passa, sombras hórridas me perturbam o sono. As horas correram até que a aurora purpurizasse o horizonte. Pássaros trinaram em honra ao Pai do dia, e este lhes respondeu com seus luminosos raios. O doente despertou, dizendo-me com acentuada satisfação: que bem dormi, Padre. Estou perfeitamente bem disposto, e até coisa rara, sonhei com minha mãe. Veja o que são os sonhos. Via tal qual em vida, e logo acrescentou: preparemo-nos para sair. Não quero falar aqui na igreja, para que as suas paredes não repercutam o eco da minha voz. Vamos para o campo, onde, no dizer da minha mãe, o homem está mais próximo de Deus. Eu olhava o interlocutor, como o réu que fitasse o carrasco. O olhar daquele homem tinha uma fereza extraordinária, sem que fosse ele um ser repulsivo,
Ao contrário, atraente era a expressão do seu rosto, e o porte distinto revelava alta linhagem social. Filo tomara algum alimento que ele mastigou maquinalmente, dizendo-me em tom seco: Padre, apressemo-nos, uma vez que sou de perto perseguido. Jamais fui traidor e não quero pagar a vossa generosidade com os transtornos de uma prisão, pois a verdade é que ainda não sabeis quem está em vossa casa. E eu, de bom grado, vos deixaria partir sem o saber, apenas recomendando fizesseis sempre a outrem o que ontem por vós fizemos nesta aldeia. Por única resposta, saiu do aposento, afagando o sultão de passagem. O cão marchou ao seu lado, satisfeito, e fomos todos a caminho do campo, silenciosos. Uma vez, fora da aldeia, o desconhecido fitou-me, dizendo: Melhor que vós, conheço esses sítios. Conduzir-vos-ei, portanto, a lugar no qual ninguém poderia interromper-nos. Assim foi, efetivamente. Numa depressão de terreno nos sentamos e Sultão, qual avançada sentinela, permaneceu ao largo. Como sempre, roguei a Deus inspiração e não tardou aquele singular estremecimento do meu ser, como se mão de fogo me pousasse sobre o crânio. As ideias adquiriram lucidez. O velho cura da aldeia sentiu-se rejuvenescido e forte, e vendo o companheiro todo absorto em profunda meditação, disse-lhe: Cumpra-se o sacrifício, mas sobretudo dizei-me absolutamente a verdade. Os homens da minha têmpera não mentem nunca. Olhai-me bem, não adivinhais quem sou, pois meu nome deve ter chegado muitas vezes aos vossos ouvidos. Sou o Grão-Duque Constantino de Rus. De fato, esse nome era-me bem conhecido por sua triste nomeada. Confesso que por momentos tive medo, horror, espanto, nuvem passageira, contudo, e bem depressa se apoderava de mim veemente desejo de saber a história daquele homem que me afigurava náufrago perdido no raivoso oceano das paixões. Do fundo desse mar, propus-me arrancá-lo a todo o transe, e forte e animado, disposto a converter o mundo inteiro, cheguei-me mais para ele e tomei-lhe uma das mãos. Encarei-o fixamente e disse: Fala, conheço-te e de há muito me compadeço de ti. Tinhas então compaixão de mim? Replicou com assombro. Sim, lastimava-te. E como não havia de fazê-lo, se eras mais pobre que o último dos mendigos? Pobre, eu? Retrucou com ironia. Mas sem dúvida ignoras que em meus domínios jamais se põe o sol. O sol não pode ocultar-se em lugar onde jamais haja brilhado. Mas começa a tua narração. O duque olhou-me e falou: Não cheguei a conhecer meu pai, que morreu num combate antes do meu nascimento. Foi precisamente por ocasião dos seus funerais que minha mãe me deu à luz. Segundo contam, colocaram-me sobre o túmulo de meu pai, enquanto os súditos me aclamavam chefe único da minha ilustre família, que não contava outro varão. Mortos, que foram em combates, os outros todos. Agora, reconheço que minha mãe era uma santa mulher, e recordo que muitas vezes me dizia: Antes quisera levar-te comigo ao túmulo, para que teu nome se perdesse nas sombras do sepulcro. Vê-se que tua pobre mãe via claro o teu desastrado futuro. Prossegue. Quando ela expirou, alegrei-me, porque era o único ser que me contrariava os desejos. E assim, aos 14 anos, fiquei livre de toda a tutela,
com direito à vida e aos bens dos meus vassalos. Jamais conheci barreira que se antepusesse aos meus desejos. Minha vontade soberana era sempre cumprida, e ai do ousado que tentasse contrariá-la. Para haver um herdeiro do meu nome, consorciei-me com uma jovem de real estirpe, visando unicamente a perpetuar a raça. Utilizei-me das mulheres, a nenhuma, entanto, amei. Minhas filhas apenas me merecem respeito por trazerem meu nome. Minha primeira esposa deu à luz uma menina, e de tal forma me indignei que rapidamente se foi ela deste mundo, compreendendo meu médico que eu tal coisa desejara. Casei-me segunda e terceira vez, repetindo-se a mesma história. Queria um filho, esse filho nunca veio. E como querias que viesse, desgraçado? Para a árvore da iniquidade não há rebentos na natureza. Podeis afirmá-lo, Padre, que há 36 jovens, filhas de vassalos meus, obriguei a cederem aos meus desejos. Umas foram estéreis, outras sucumbiram de desgosto. Algumas conservaram de mim a lembrança de frutos efêmeros, mal extintos ao nascer. A verdade é que nenhuma das filhas bastardas sobreviveu. Invejei então o último dos meus servos, vendo-o brincar com seus filhos. Todos tinham um herdeiro de seus nomes, só o meu estava destinado a extinguir-se. Porque necessário é que este nome se extinga, porque eras filho de uma família execrável, porque onde tu e os teus chegastes, apenas um rastro de sangue e lágrimas deixastes. Eis porque é preciso apagar teu nome do livro da história, para que os povos se não envergonhem. Mas prossegue, que ainda tudo não me disseste. Sim, alguma coisa me resta dizer-vos. 3 filhas me ficaram dos meus 3 matrimônios. Se não as amei, respeitei-as, contudo, e para que, com suas fraquezas e leviandades, as mulheres são todas as mesmas, não maculassem meu nome, fiz com que 2 delas entrassem para um convento, mantendo a meu lado a mais velha, para que me fizesse perpetrar um novo crime. E o caso é que um homem socialmente mais poderoso do que eu seduziu-a e depois de seduzi-la, como casado que é, abandonou-a. Certo, ao demais de que eu, conhecedor do fato, me vingaria, tratou de repelir-me de sua convivência, acusando-me de chefiar uma sedição e despojando-me da maior parte dos meus bens. Já sabedor da minha desonra, reuni meus servos e raptei o ladrão que ousara chegar até minha filha, para que viesse à minha residência habitual provar que eu era um traidor. Ele aceitou a luta que lhe mandei e veio. Que a chamamentos tais não há homem que se negue, mas veio com forças poderosas, muito superiores em número às hostes que defendiam-me territórios. Compreendi que ele de pronto se apoderaria do castelo e mandei-lhe uma mensagem, na qual dizia que eu próprio lhe atiraria as chaves da fortaleza à porta da sua barraca. Não me demorei a cumprir a palavra. Ele armou a tenda na orla do rio e eu subi à torre mais alta do castelo, acompanhado de minha filha, prestes a dar à luz o fruto da sua e minha desonra. Uma vez no alto, suspendi-a com mão forte e despenhei-a no vácuo. Seu corpo baqueou nas águas da corrente e eu gritei 3 vezes: aí tens as chaves da fortaleza de Rus. Sem perda de tempo, seguido do mais valente dos meus capitães, fugi por uma galeria subterrânea, enquanto meus soldados defendiam palmo a palmo a moradia do seu amo.
E sabeis por que fugi? Por querer que aquele homem sofresse a mesma dor que me infligira. Queria que a minha vingança se completasse olho por olho e dente por dente. Queria que uma de suas filhas fosse desonrada como fora a minha, o que consegui, e lhe fiz saber ao mesmo tempo que o raptava para um duelo singular nas vizinhanças desta aldeia. Ele, porém, temeu do meu braço, não veio, mas mandou emissários no meu encalço, dos quais tenho habilmente escapado. Pois bem, aquele que não quer morrer como nobre, morrerá como os covardes e traidores, ferido à espada. Irei daqui à sua procura e matá-lo-ei para acabar depois com uma vida que me acabrunha. Depois, meu Padre, sereis vós a única pessoa a orar por mim, e de certo não negareis um pedaço de terra sagrada ao cadáver do suicida. Muito se fala de vós, e eu vos procurei porque necessito, ao morrer, de alguém que me prepare para essa viagem, cujo termo ignoro. Dizem que há um inferno, a ser exato, eu irei direto a ele, e a ter de ser amaldiçoado na terra, quero ao menos receber a excomunhão de um homem verdadeiramente santo, como se propaga que sois. Por mim, eu estava absorto, olhava aquele homem e via desfilar ante mim pálidas sombras sobre a forma de mulheres jovens e belas, estendendo umas a destra ameaçadora sobre a sua cabeça, chorando muitas, e outras lhe mandando um ósculo de paz. Maravilhado, atônito, subjugado, compreendi que estava rodeado de seres espirituais. Uma sombra lutuosa acercou-se do duque, chorando desconsoladamente, e reclinava a fronte na cabeça do pecador. É esta a alma de sua pobre mãe, pensei comigo. Só uma mãe pode perdoar a iniquidade deste homem. A sombra correspondeu ao meu pensamento, porque redobrou carícias e estreitou-me as mãos num gesto súplice. Senti então o que jamais sentira, pensei em minha mãe, que jamais vira. O coração se me confrangia dentro do peito e eu quase invejei a sorte daquele desgraçado, porque apesar de tudo tinha ainda o amor de sua mãe. O duque olhava-me e, estranhando sem dúvida o meu silêncio, disse com impaciência: "Pois bem, padre, que dizeis?" Ouvindo, despertei para a vida real, continuando a ver apenas sua mãe, que ao ombro se lhe apoiava. "Acaso lembras-te, às vezes, de tua mãe?" "Sim, muitas vezes." "Mas por que me perguntais?" "Ainda agora, quando me fitavas, pensavas nela?" "Sim, há alguns dias já que sua lembrança não me deixa. É justo que, tencionando deixar o mundo, pense naquela que a ele me trouxe." Pobre mulher, quase lhe assisti a razão, porque se eu não deveria deixar um herdeiro do meu nome ilustre, melhor fora que a houvesse acompanhado. Mas enfim, o que está feito, e agora só espero de vós duas coisas. Quais? Vossa excomunhão, porque a bênção é impossível, e a promessa formal de que me enterrareis em terra sagrada, colocando uma cruz sobre o meu túmulo. De acordo quanto ao último pedido. De passagem, te advirto, porém, que para mim toda a terra é sagrada, uma vez que toda ela recebe o divino reflexo do olhar de Deus. Quanto ao primeiro pedido, a ele não posso aceder, porque não há na terra homem nenhum com poder suficiente para abençoar a outrem em nome de Deus, nem para animatizá-lo cumprindo uma ordem do Eterno. Então, para que servem os sacerdotes? Quando bons,
para consolar e instruir a humanidade, para incitar o homem no progresso eterno da vida, para conduzi-lo pelo caminho mais curto à terra prometida. Dia virá, porém, em que os sacerdotes não serão necessários, porque todo homem cumprirá o seu dever, e esse é o verdadeiro sacerdócio. Não obstante, enquanto não chega esse dia formoso, um certo número de homens, votados ao estudo e às práticas piedosas, serão um freio para os povos, tanto quanto às vezes um motivo de escândalo, porque em nossa mal constituída sociedade, os extremos quase sempre se tocam. Mas se não quereis absolver-me, nem condenar-me, que me direis então? Que vos parece a minha vida? Que quereis que ela me pareça, infeliz? Um tecido de iniquidades, uma série de crimes horríveis, mas nem todos oriundos de ti mesmo, obedecendo muitos deles aos vícios desta época. Dentro de alguns séculos não haverá criminosos como tu. Os nobres não possuirão tão fatal poderio, os servos serão remidos pelo progresso, as mulheres terão a noção dos seus deveres e reclamarão seus direitos, deixando de ser o que hoje são, o joguete da libertinagem masculina. Vieste à terra num mau tempo, desgraçado, e teu espírito, propenso a cometer toda espécie de desatinos e atropelos inconcebíveis, satisfez seus iníquos desejos, porque o meio cooperou para a tua perdição. O que haverá depois de tudo isso, Padre? O que há de haver? O progresso eterno, porque razão natural nulo dita. Tu e eu nascemos na mesma época, se bem que em classes distintas, mas a casta sacerdotal não é privilegiada, e bem sabes que muitos são os sacerdotes que abusam. Porque nasceste tu com pendor para o mal e eu para o bem? Por que morrerás tu amaldiçoado, sem que alguém verta uma lágrima sobre tua campa, ao passo que eu serei enterrado por todo um povo que chorará a minha memória? Por que te entregastes aos turbilhões das paixões, enquanto eu soube conter as minhas? Por que esse privilégio a meu favor, vindo nós ao mundo nas mesmíssimas condições, se nascemos ambos de mulher? Porque para ti todos os estímulos do prazer e do mundo, e para mim toda a cordura e reflexão, todos os meios, em suma, para trilhar o verdadeiro caminho? A não termos outra existência, porque hás de ser desventurado e eu ditoso? Pode atribuir-se a Deus semelhante injustiça? Não se lhe pode atribuir. Logo, nossa vida deve continuar, porque se não continuasse, eu negaria a existência de Deus, e esta é inegável, e a própria criação nula demonstra. Perguntas que há depois de tudo isto? Há a vida eterna e o progresso indefinido do Espírito. Tu não podes deixar de ser a execração universal, ao passo que eu, teu irmão, filho de um mesmo Pai, porque somos ambos filhos de Deus, eu sucumbirei rodeado dos meninos de minha aldeia, chorado por muitos homens honrados. Tens, pois, de engrandecer teu espírito, porque o mal não é eterno na criação. Deus cria e não destrói. Conseguintemente, o espírito tem de harmonizar-se com o Criador. Visto como ser pensante, entidade inteligente, é complemento da obra divina. Tu viverás, pois, e pagarás uma por uma as dívidas que contraístes, até chegar o dia de te tornares senhor de ti mesmo. Hoje escravo de tuas paixões, amanhã serás delas senhor, e as dominarás com previdência, tal como tenho as minhas dominado. Dizeis que viverei
e conservarei a lembrança da minha existência, desta existência que tanto me acabrunha. Ouvirei sempre, sempre as vozes longínquas que constantemente me dizem: maldito, maldito sejas. Não, não as ouvirás. Deus é misericordioso para os arrependidos. Se quiseres, desde hoje mesmo, podes recomeçar tua nova existência. Renuncia a esse nome que tantos crimes te ha feito cometer, outorgando-te tão odiosa celebridade. Deixa que se extinga o nome da tua raça, renasce novamente, e se ontem foste o verdugo da humanidade, amanhã, quem sabe, alguns pobres, agradecidos, espargirão flores sobre a tua sepultura. Quereis que me recolha a um convento? Não. Quero que trabalhes, que sejas útil aos desgraçados, porque o trabalho é a oração da natureza. Mas falando-vos, esquecia-me que algo tenho a fazer ainda. Nada mais te resta fazer. E se a mim faltam poderes para perdoar-te, como para condenar-te, eles me sobram, contudo, para impedir que cometas um duplo crime. Pensa no amanhã, já que a alma de tua mãe aqui te conduziu para iniciares a tua regeneração. Restam-te, porventura, alguns haveres? Sim, sim, ainda tenho alguma coisa. Pois bem, hoje mesmo partirás daqui e da melhor forma possível apurarás tua fortuna, farás constar, com dinheiro tudo se consegue, que foste assassinado por salteadores, que até o cadáver te consumiram, o que de alguma sorte as guerras e correrias atuais favorecem. Mudarás de fisionomia com uma tinta cobreada que te vou fornecer, e depois voltarás para este sítio onde há campos férteis que apenas esperam bons lavradores para produzirem 100 por 1, e empregarás finalmente nas fainas agrícolas muitos dos meus pobres camponeses que só desejam trabalho. Tu também lavrarás a terra, que bom é que a regue com o seu suor, quem tantas vezes regou-a com o sangue e com as lágrimas de suas vítimas. Confio na tua palavra, e se não voltares, não serei eu o prejudicado, e sim tu. Se matares esse homem, suicidando-te em seguida, teu espírito há de sofrer horrivelmente ao peso de todas as agonias que infligiste às pobres raparigas mortas, de dor e de vergonha. Se ao contrário voltares, prepararás tua alma para uma existência muito mais tranquila. És livre na escolha. O duque levantou-se dizendo: voltarei, porque se hei de viver eternamente, basta de sofrer. E embuçando-se na sua capa, lá se foi, lesto, enquanto a sombra de sua mãe com ele desaparecia. Ao ficar só, chorei esse pranto d'alma, que qual chuva bendita fertiliza o nosso sentimento. Entrevi, longínquas, novas perseguições à minha pessoa, porque era um réu de alta nobreza que eu arrebatava à justiça do Estado. Mas que me importava a mim, se com isso evitava 2 crimes, e não só isso, incutia o pensamento da própria cura a um pobre louco de nascença. Dias, meses se passaram, até que uma tarde um aldeão veio trazer-me um envelope com uma carta do duque, na qual me anunciava sua próxima chegada, advertindo-me que, segundo meu conselho, havia deixado de pertencer à raça branca. Um mês depois, chegou o senhor de Rus, pedindo-me hospitalidade, acompanhado do mais fiel dos seus servos, que, como ele, parecia um etíope. E não era o mesmo, o duque. Cabelos cortados, mãos enegrecidas, porte humilde, fisionomia vulgar, tudo, enfim, matara nele os últimos vestígios da casa de Rus. Ao ver-me, saltou-me aos braços e me disse ao ouvido:
Confesso que mais de uma vez vacilei em vir, mas triunfastes por fim. Posso assegurar-vos que foi a única vontade que sobrepujou a minha. Demos graças a Deus, Senhor João, nome de que vos praz adotareis. Convenho, agora todos os homens são iguais para mim. Dizei-me o que devo fazer. Já vos tracei o meu plano, segue-o se vos aprouver, que eu vos chamei para meu lado, não para que vivesseis submisso, mas para vos salvar de um duplo crime, para lavrardes a terra e talvez colherdes os frutos do céu. 4 anos depois, por uma formosa tarde de primavera, alguns camponeses desolados vieram comunicar-me que o senhor João estava moribundo. Acompanhei-os em direção à abadia de Santa Isabel, convertida em granja modelo. O trabalho embelecer aquele vetusto e ruinoso edifício, onde uma porção de famílias encontrava agora os meios de subsistência. Completa desolação reinava na granja. Os homens falavam baixinho, algumas mulheres choravam e outras prendiam os filhos para que não fizessem barulho, perturbando o repouso do senhor João. Quando penetrei no quarto do enfermo, ele despertou e, tomando-me uma das mãos, disse em tom solene: Padre, vossa profecia vai cumprir-se. Vou morrer, porém serei chorado. Vejo a perturbação dessa pobre gente. Alguns gemidos chegam até mim. Ah, como é bom ser amado! Sobre a mesa encontrareis meu testamento. Meus colonos são os meus herdeiros. Ah, Padre Germano, por que não vos conheci eu desde que nasci? Que bom é ser bom, meu Padre! E reclinando a cabeça em meus braços, expirou. Minha profecia realizou-se, porque aos ombros dos camponeses lá se foi carregado o último dos duques de Hesse, cuja sepultura ficou juncada de flores. Umas quantas famílias bendiziam-lhe a memória, e um espírito transviado terá começado a conhecer os seus erros. Homiciei um réu, arrebatei à justiça humana um criminoso, porque não quis despojá-lo dessa riqueza. O tempo. Perdoa-me, Senhor. Acusam-me, é certo, de transgredir as leis da terra, mas eu creio firmemente que não violo as tuas.